esse assunto, né? Vou começar com uma recapitulação, lembrando mediunato, né? Porque o nosso objetivo, né, é entendermos as várias situações dentro da mediunidade, do trabalho mediúnico, do médium, né? Então, nesse contexto, muitas coisas, né, precisam ser, então, entendidas, né? Então, o mediunato, né, a missão dos médiuns, né, missão que vem de Deus. Deus dá a cada um a mediunidade segundo sua necessidade, né? Então, o médium é médium porque antes Deus quer, né? Muito bem. E tem para cada médium uma missão, né? Missão essa que Deus também cuida para que o médium a encontre, a realize, né? Então, nós temos uma assessoria do plano espiritual, não é? Para nos ajudar no nosso caminho mediúnico, né? Na nossa Umbanda, nós conhecemos o nosso guia de frente, não é? Que é o condutor da nossa tarefa mediúnica. Nós temos os guias de trabalho, que são aqueles que vão estar conosco, nos auxiliando na tarefa mediúnica. Nós temos, então, os mentores espirituais, né, organizadores das tarefas em que nós todos vamos nos encontrar, realizar, né? Então, o mediunato, ele é assistido, né? Então, o médium não é aquela criatura abandonada, largada, né? Não, começa com a proteção de Deus, né? Aí, nós temos uma série, né, de conceitos em torno da mediunidade, em torno do médium, não é? Então, alguns pontos, né, comumente são discutidos, né? A questão do sexo, dos alimentos, dos locais, dos pensamentos, não é? Então, o sexo, né? Então, às vezes, né, nós ouvimos aquelas orientações, né? O sexo antes de um trabalho mediúnico, né, é prejudicial, né? É prejudicial em tantos sentidos, não é? Agora, vamos ver bem, né? Que tipo de sexo, né? Aquele arcado, né? No sentimento de um relacionamento conjugal, não é? De união, né? Ou aquele, né, desvairado, perturbado, né? Bom, esse não precisa nem discutir, né? Esse não tem nem o que discutir, o bom senso já esclarece, né? Mas é aquele, então, ligado a esse, né? Fundamentado, né? No sentimento. Bom, quanto às forças liberadas, não é? No ato sexual, bem, então o médium estará desprovido, não é? De algumas energias. Mas, não é? Entendamos, né? Não é isso exatamente que vai prejudicar todo um trabalho, né? O outro, aquele primeiro, né, desvairado, perturbado, né, é outra coisa, né? Mas em questão de energia, né, bem, realmente nós temos que entender bem o que é que realmente vai atrapalhar lá no trabalho mediúnico, né? Quanto aos alimentos, né? Aí existe aqueles até tabus, né? Comeu carne não pode entrar no trabalho mediúnico, né? Digamos assim, né? Que você não come, né? Não se alimenta, né? Naquele dia todo, né? E de repente
prato é o bife, né? Então você não vai comer o bife para entrar no trabalho mediúnico, porque comer carne, né? Não pode, né? Mas vai cair duro lá no meio da gira, né? De fome, né? Tem um negócio ali, né? É melhor então comer o bife, não é? Jesus dizia, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai da boca, né? Antes um bife bem comido, né? Com bons pensamentos, né? Do que um bife não comido, né? Com maus pensamentos. O bom senso deve estabelecer, né? Aí as nossas diretrizes, né? Locais, né? Ambientes, claro, né? Antes de um trabalho mediúnico, por onde que a gente anda, né? O ambiente contamina, né? Consideremos, né? Bom, finalmente pensamentos, né? Então, são alguns conceitos, né, que nós temos, cuidados, advertências, né, precauções, né? Normas preventivas, né? Agora, tudo realmente, na verdade, vai, né? Vai valer, vai fundamentar, né? Aqui dentro, íntimo, coração, né? Como é que está o médium no seu íntimo, no seu coração? É isso que vai determinar tudo. Não é a carne que entrou pela boca, não é o sexo que fez, é o que pensou durante o sexo, né? Não é o local que ele andou, porque é como ele andou naquele local, né? E o pensamento, é claro, que é a base de tudo. Então, o pensamento, o coração, né, é o que na verdade vale, né? Senão a gente vai, né, voltar a pensar, né, como aquelas pessoas lá na época de Jesus, né? Olha, os teus discípulos nem lavaram as mãos, né? Que pecado! Não é o que entra pela boca, mas sim o que sai pela boca, né? Enfim, né? Finalmente, a situação, né, que a gente tem que analisar, o médium enfermo, né? Então, em que condições que o médium ele vai estar enfermo, né? Bem, quando ele estiver assediado por uma perturbação, a presença de um espírito, não é? De vários espíritos, não é? Ou armadilhas em que ele esteja, né, de alguma forma sendo, né, perseguido, né? Mas obviamente em toda perturbação nós vamos observar a alteração psicológica, não é? Do mental do médium, né? Então ele está comprometido com um problema que pode ser uma perturbação. A obsessão, é claro, com vínculos, não é? Das nossas ligações pretéritas, né? Nosso passado, tudo isso também, né, pode gerar, né, as alterações, né, do ambiente mental, né? Então, por isso que aqui, né, essas duas ficaram aqui. Vampirismo, né, o vampirismo espiritual, né? O vampirismo, a drenagem, né, das nossas energias vitais, aquela que está lá no sangue, né, no fluido, não é? E são drenadas, não é, por espíritos vampiros, não é? O médium pode estar preso a formas, pensamentos, né? Aí a casa mental, né? O ambiente espiritual em que ele se encontra, né? Então a forma pensamento, né? Bem, como a gente está no começo da nossa aula e nós nem entramos ainda no bem bom, né? E os olhinhos já estão tipo assim, aquela janelinha que está fechando, né? Então, por favor, né? Abram as janelas, abram os olhos, não durmam, não é? Tá bom? Eu tinha um professor de português que ele jogava apagador. Né? Mas ele jogava para acertar. Ele falava, se você está dormindo, o problema é teu. Se você está acordado, desvia. Se eu estiver dormindo, o problema é seu. Eu vou te acordar agora. Né? Não vou jogar apagador em ninguém, né?
mas nós estamos cansados e nós estamos, né, num dia de aula muito importante, que com certeza as trevas, né, não estão felizes com a nossa presença aqui, né, principalmente num dia, né, uma aula que vai desvendar segredos, né. Então, tomem cuidado para não cair no transe hipnótico, como nós vamos ver aí, viu? Não dorme, acordado. Doutrina forma os pensamentos, né? Depois tem as larvas, né? As larvas fluídicas, né? As larvas, né? O ectoplasma, ele está entre as nossas células, né? E as larvas ficam presas, agregadas ao ectoplasma, né? Então, o ectoplasma do médium, né? Que está com esse tipo de problema, né? Fica contaminado, né? Então, com essas formas, né? Fluídicas, né? As larvas fluídicas. Simbioses, não é? Simbioses, né? Simbiose é a agregação, a ligação, né? Muito grave, né? Esse problema, simbiose, né? Os espíritos estão compartilhando, né? O mesmo ambiente mental, físico, tudo, né? A simbiose, né? E as diversas, não é? Claro, né? Psicopatologias, não é? Então, problemas, né? As distonias mentais, né? Em que o médium ele pode estar segundo os problemas que ele está enfrentando, né? Tá? Então, essa é a síntese do médium enfermo, né? Tá? Muito bem. Então nós vamos passar agora para a próxima parte, né? Enquanto a Heleninha vai colocando, a Fátima vai colocando para a gente, né? Nós vamos entrar, né? Nós vamos entrar então agora nessa estratégia, né? Essa estratégia das trevas, né? Então, numa primeira parte, né? Numa primeira parte, é claro, né? Nós falávamos, né? Em outras aulas das organizações das trevas, né? Muito bem organizadas, né? Muito bem organizadas, né? Então, a primeira coisa, né? Que as trevas, não é? Nós não estamos falando daquela perturbaçãozinha, nós não estamos falando do obsessor, né? Nós estamos falando dos agentes do mal, né? Nós estamos falando das trevas, do submundo, né? Aqueles que vão se aproveitar das situações aqui, do terra-terra, do orbe, né? Do ambiente espiritual em que nós vivemos, do ambiente mental em que nós criamos, né? Então, estamos falando das entidades interessadas, não é? Na decadência da criatura, né? Até porque elas precisam da criatura. É como o caçador, né? Procurando a caça para comer, para se alimentar, né? Então, nesse estudo, então agora da vítima, né? Da vítima entre aspas, né? Da vítima, vamos dizer assim, porque é o alvo, né? Mas a vítima entre aspas, então, né? Nós temos feito, então, pelas trevas, né? Análise, né? Das nossas tendências, né? Mas as más, né? As más tendências, né? Depois das nossas fraquezas, não é? Dos nossos mau hábitos, não é? Se nós quisermos uma relação de mau hábitos, né? Leia aquele livro Sinal Verde, André Luiz, né? É uma lista dos maus hábitos, não é? E de 1 a quase 100 ali, eu não sei, não me lembro mais quantos, né? Eu acho que pelo menos 70%, 80% nós ainda, né? Realizamos, né?
Então, o estudo dos nossos maus hábitos, não é? Dos maus, vamos dizer assim, né? Dos locais não recomendados, não é? Que nós podemos transitar, né? O nosso círculo, né, de amizades, a nossa religiosidade, né? Até a nossa religiosidade, hein? Né? O nosso conhecimento, né? A nossa moral, né? Esse item não está descrito, mas é bom a gente colocar, né? O nosso conhecimento, o nosso discernimento, né? Entre bem e mal, né? Entre o certo, entre o errado, e a nossa moral, né? O nosso estado mental, né? E o nosso estado físico. Então, depois dessa prévia, desse estudo, é que as trevas vão agir, né? Então, eles puxam, né, até histórico, quando necessário, né? Então, dentro das tendências, é claro, já é o óbvio, né? Analisando as nossas tendências, nem precisa buscar ficha, né? Mas, se for necessário, eles podem buscar, né? São arquivos, levantamentos, né? Nosso passado, 200 anos atrás, 500 anos atrás, né? Tudo para trabalhar, né? Arquitetar, criar, então, a estratégia, né? De como vão agir, né? Bom, só até aí, né? A gente fala, meu Deus, estamos perdidos, né? Perdido, porque depois de uma análise dessa, quem é que não está perdido nesse mundo? Né? E olha, mas num senso, né, e num discernimento muito maior do que a gente pode imaginar, né? São profundos conhecedores, não é, do coração humano. E falando em tendências, fraquezas e mau hábitos, né, nossa, é uma lista, né? Tem que ser até um processo computadorizado, né? Porque a lista é grande aí, né? Tá bom. Agora, né? A situação é oportuna. A situação em que nós estamos vivendo hoje, ela é muito oportuna. Por quê? Né? Porque nós estamos, né, numa certa revolta nos planos umbralinos trevosos, não é? Por que dessa revolta? Porque a época é de transição. Os espíritos estão sendo, né, tirados aqui desse orbe, sendo levados para outro lugar. O joio e o trigo vêm sendo separados, não é? Então, é lógico que isso gera uma certa revolta, não é? Toda vez que você vai dar, né, voz de prisão, né, para um prisioneiro, né, ele tem o direito de ficar quieto, ele tem o direito de se defender, né, de reclamar, né, e quase sempre reclama muito, né. Então, isso gera uma certa revolta, né, porque esse julgamento ele foi feito já, né, e aí, né? Então, tem aquele povo que só está esperando a hora, né? Ele sabe que vai ser daqui a pouquinho ele está aqui, daqui a pouquinho, né? Algo puxa ele não vai estar mais aqui. Então, está revoltado, está agitado, está tentando escapar, né? Isso gera, né, um tumulto, né? Uma demanda no plano espiritual, nas zonas umbralinas, muito grande. Isso reflete, não é, no ambiente mediúnico, né, na sensibilidade do médium, né? Porque, nós não sabemos, aquela regrinha, né? Senhoritas, por favor. Convidar essas senhoritas para a gente relembrar, né, uma questão muito simples, né? Vem cá também, senhora. Né? Médium. 3 espíritos das zonas umbralinas. Né? Quem vê carinha não vê coração. Né? Tá bom. Então, médium, né? Agora, esses 3 espíritos, em se aproximando, o que acontece, né?
com o meu ambiente mediúnico. Digamos que em sensibilidade, né, aí num correlativo, a gente imagina assim, né, um raio, né? Vamos dizer que o meu ambiente mediúnico, né, ele esteja assim, né? Agora, quando esses espíritos umbralinos, né, se aproximam, o que vai acontecer? Mãozinha, tum, mãozinha, tum, tum, tum. Olha só o que aconteceu, como dilatou, né, o ambiente da minha sensibilidade. Então eu estou mais sensível, segundo, então, né, só essa presença. Então, quanto maior o tumulto no ambiente espiritual, né, maior a minha sensibilidade. É uma consequência natural, né, de indução, né? Muito agradecida, senhoritas, né? Pontinho para vocês, vocês vão conseguir a luz, viu? Né? Então, né? Só que não só, né? Então essa situação, mas o próprio amadurecimento da mediunidade, né? Da sensibilidade dentro dessa época já é maior naturalmente. Fisicamente nós já viemos preparados para, né, suportarmos um ambiente mediúnico de maior sensibilidade. Então, né, uma coisa é um balanço, né? Uma coisa interfere na outra. Pela época e pelo nosso amadurecimento, então, né, fisicamente nós já estamos, né, mais preparados, abertos, né? E esse tumulto no plano espiritual, consequentemente, né, gera uma abertura maior ainda, né? Bom, então essa agitação no plano espiritual, né, devido à transição, então, né, planetária, né, ou seja, do ambiente planetário, contribui, né, para uma oportunidade. Depois, né, esse correlacionado, ele ficou aqui, né, o vulto maior dos espíritos, né, essa fase de amadurecimento dos médiuns, né. Agora vamos, né, vamos relembrar, né, Daniel, capítulo 8, versículos 23 a 25, né? As trevas possuirão grande poder mediante sua compreensão e prática das artes ocultas. Aqui é artes, né? Tá bom? Bom, depois nós temos aí, né? Esse trecho não foi, esse trecho é bíblico, né? Daniel, né? Aí nós temos, eu deixei aqui, né? Só uma sugestão, né? Para nós vermos assim como, né? Essa afirmação era correta. Lá no livro do Robson Pinheiro, né, Os Senhores da Escuridão, né, tem bastante coisa, mas é pontinha do iceberg só, né? Pontinha do iceberg, né, Senhores da Escuridão. Muito bem. Já fotografou, já gravou? Vai pagar. Tá gravado, tá gravado. Não se preocupe, depois vai ficar, né? Tem o vídeo. Depois o né? vai passar para todo mundo. A mente já gravou, né? Pode não ficar na consciência, mas na subconsciência vai estar eternamente. Né? Bom, muito bem, né? Então, depois daquela análise, né,
depois daquela análise, aí começa o plano, né? Aí, dentro de várias situações, né? Aquela mais comumente utilizadas, né? Então, de praxe, né? O desdobramento, né? Desdobramento, né? Uma perguntinha, né? Aquele incentivo, né? A oração dominical, né? A oração antes de repousarmos, né? A gente está fazendo antes de dormir, né? Quando éramos crianças, né? Os nossos pais, né? Esquece de rezar, né? E hoje que nós somos os pais, a gente aponta o dedo para os filhos, esquece de rezar, né? Mas e nós estamos rezando? Um dos horários, né? Um dos horários mais cobiçados pelo nosso despreparo, que se nós estivéssemos preparados, esse horário não seria tão cobiçado, é o nosso desdobramento, né? Então, dormirmos, nós saímos do corpo, e o nosso espírito, né, adentra o ambiente espiritual. E quase sempre, né, nós estamos sobre fortes ataques, né? Então, lá no momento do nosso desdobramento, né, nós somos atacados, né, ora por processos de hipnose, né, esses que nos levam, né, a desestímulos, não é, que exploram nossas tendências e nossas fraquezas, não é, e vão repercutir no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa consciência, né? Porque ao dormirmos nós somos preparados para aquilo que muitas vezes as trevas querem que nós façamos, para que no dia seguinte nós despertemos sem vontade, para que no dia seguinte a gente já olhe um para o outro naquela disposição de brigar, né? De divergir, de complicar, de estragar, né? Então nós somos previamente preparados para fazer o que as trevas querem que nós façamos, né? Aquele despertar tipo, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou curtir, hoje eu vou fazer o que eu tenho direito, e daí vai do que foi incutido, né? Lá naquele momento, né? Então, essa é uma estratégia. Sem falar que, além disso, né, além dessas ideias esquisitas, né, que são incutidas através de hipnose no nosso mental, né, vejam bem, hein, no nosso mental, né, tá? Porque a hipnose, né, ela se restringe ao ambiente mental. Como no desdobramento, né, nós estamos ligados ao corpo, para esse processo, né, de hipnose, eles não podem deixar nós nos libertarmos, não é? Nós temos que estar muito próximo do corpo, né, para que o ambiente mental assimile, não é, a ideia hipnótica, os clichês, né? Quando nós estamos em espírito fazendo alguma coisa útil, boa, não é? Com bons espíritos em tarefa, isso não tem como acontecer porque o nosso ambiente mental está protegido por essa situação. Agora a gente fica por aí, vagando, andando para lá e para cá, sem saber o que fazer, né? Ociosos ali do ladinho do corpo. Eu vou descansar, aquele espírito que quer ficar dormindo junto com o corpo, né? Aí portas abertas para as trevas, né? Que aí mas certinho para uma hipnose de segundos, não é? Se ali do ladinho do corpo, deixa eu dormir, descansar, eu mereço, não é? Pronto. Ociosidade, é uma porta escancarada, né? É uma perturbaçãozinha. Cargas fluídicas, né? Segundo os locais que nós somos levados, né? Nós assimilamos, não é? Passar essa ideia, né? Quer ver?
As senhoritas do umbral. Cuidado que tem um celular aqui, né? A senhora agora, eu vou te poupar desse fardo de ser espírito, né? A senhora é um corpo agora, um corpo físico, né? Você é um corpo físico aqui. A senhora é o espírito daquele corpo. Você vai ficar quietinha aqui, ó, nesse meio, tá bom? Né? Muito bem. Aí nós vamos pegar esse... A senhora vem um pouquinho mais pra cá. Vem um pouquinho mais pra cá. Perdão. Tá. Seu corpo. Você está dando risada, corpo? Você está dormindo, corpo. Tá dando risada. Perispírito, né? E você? O que você é? Né? Bom, então, né? A ideia é, né? Nós nos contaminarmos, né? Onde é que nós estamos aqui? Com cargas fluídicas, né? Preocupaçãozinha a seguir, vai, né? Tá bom? Então, você vai pegar esse espírito aqui, né? Que está em desdobramento logo, né? Está desligada do corpo. E vai pegar um barbantinho aqui, que é um barbante. Ali tem. Fazer um cordão de prata. Cordão de prata. Ó, você segura nesse cordão de prata aqui, senão você é um corpo morto, viu? Então, enquanto você estiver segurando no cordão de prata, né? Você segura firme aqui, ó, tá bom? Senão você vai desencarnar. Cordão de prata fica aqui, ó, mais ou menos no umbigo, né? Você põe aí no seu umbigo, né? Põe aqui no seu umbigo, né? Tá bom? Tá assim, né? Aí, você, né, seu umbralino, né? Vai pegar esse espírito, né? Você sabe que está ligado naquele corpo, e você vai levar ela para transitar em alguns ambientes bem carregados, bem pesados, né? Toda a carga fluídica desse ambiente, né? Ela é levada e o corpo começa a assimilar. Né? Então esse corpo, coitadinho que está lá na cama, relaxado, né? Dormindo, né? Tranquilo, né? E o espírito está agitado lá, porque o ser, né? O umbralino está levando, né? Toda aquela carga daquele ambiente, ela é, né? Assimilada num processo que eu vou ver mais lá no final, né? Tá? E vem tudo aqui pro corpo. Então tá bom, né? Enrola o seu cordão de prata, vai enrolando, você está voltando pro corpo. Enrola. Isso, vai enrolando que você está voltando, né? Você vai despertar daqui a pouco o corpo, né? Aí pum, né? Reencaixou, né? Então, o corpo perispiritual encaixou novamente lá no corpo físico, né? Só que agora, aquele despertar meu, né? É um despertar carregado, cheio de mal-estar. Nossa, acordei mal hoje. Meu Deus do céu. Sabe que foi a janta de ontem? Foi, né? Mas a cabeça não tá boa. Acho que eu tive uns sonhos meio esquisitos aí, né? Não tô bem, hein? Nossa, né? Aí corpo carregado, pesado, né? Aí eu falo, puxa vida, né? Dormi. Mas tô cansada, né? Tá esquisito, né? Essa é uma situação. Obrigado, senhoritas das trevas. Vai no cordão que a gente vai usar mais tarde.
Então, é assim que eu assimilo cargas fluídicas, né, de locais, né? Ligações perturbadoras, claro, né? Ligação ali com as criaturas, né? Perturbadas, enfermas, né? Tem um monte de coisa, né? Bom, em várias literaturas, né? Principalmente em algumas pesquisas, né, que André Luiz fez, né, enfim, né, esses repórteres, né, do plano espiritual, né, nós ouvíamos falar, né, por exemplo, em Memória de um Suicida, né, obras que reportam, né, situações lá dos abismos, assim, né, nós ouvimos falar daquela tecnologia de implante, né, de chip, né, no corpo perispiritual, né? Lembra? Do chip? Tecnologia, um implante, né? Para manipular criaturas, vocês lembram? São tambores também, né? Fala. Aruanda. Só que, ó, o chip, né? Pode arquivar ele. Faz parte do passado, viu? É histórico. Que hoje em dia a moda é outra. Viu? O chip já está ultrapassado. Né? Agora é o Wi-Fi. Agora verdade. Agora vocês vão saber o processo da tecnologia, né? Verdade, muito bem colocado, isso foi intuitivo, né? Porque o chip tinha que ser implantado, manipulado, dava trabalho, programado, né? Não é Wi-Fi não, é via ar, qualquer lugar conecta, né? Só que o chip era um processo igual quase do rádio, tem que ter uma antena, né? Um elo de ligação ali, né? Wi-Fi não, é uma anteninha. Ó, antes eu precisava de uma antena aqui, ó, né? Agora ela fica tão escondida que você nem vê, você nem fala que tem antena, mas tudo que é Wi-Fi tem uma antena, né? Só que ela é tão pequenininha, né? Eu lamento de uma coisa, dá pra ver, né? Só que essa sofisticação toda, né? Aonde ela está? Ela é tão bonitinha essa antena. Ela é muito bonitinha essa antena, né? Que ela chama piercing. A tecnologia agora chama piercing. E nós vamos ver como é que ela funciona, tá? Eu vou mostrar aqui, né? Tecnologia nova, né? Mas vamos deixar uma pausa, tá? Por aqui nós só vimos, né? Depois nós vamos entender. Nos locais, né? De vampirismo, né? Nós somos rotulados, né? Aquele grupo fala, não, esse vai ser meu, você vai ficar aqui, ó, no meu grupo, né? Então eu vou discutir a ideia que você vai fazer a tatuagem do meu grupo, né? E olha, muitas vezes não é aquela faca atravessada na cabeça, né? Porque o meu grupo pode ser representado por uma rosa, por um coração. E o pior deles é a cruz. Lembram das cruzadas? O que tinha no escudo? Cruz. Não é a cruz do Cristo. É a cruz contra o Cristo. Né? Então, que a cruz a gente não vai colocar nas costas, a gente não vai, né?
Tatua ela no peito, na testa, né? Não. A cruz só tem um lugar para a gente colocar ela. Também, só aqui dentro, né? Então, nesses locais de vampirismo, né, nós somos rotulados, né? E depois tem né, claro, né? Tudo, né, praticamente se concentra nesses 5 últimos aqui, né? Tá? As drogas, os vícios, né, enfraquecimento, né, da criatura, né, fisicamente, intimamente, moralmente, né, destruir, né, as defesas da criatura. Chama-se processo de droga, né? A droga destrói todas as defesas físicas, mentais, até espirituais da criatura. E nós vamos ver por quê, né? A droga é uma droga. E o piercing, né, que é uma técnica nova, né, o Wi-Fi, né, nós vimos, né? E finalmente, né, lá a desunião, né, familiar, dos círculos de amizade entre as pessoas que gostam da gente, né, nós acabamos nos desunindo, né, nos desligando, né. Não sei, já vai cá. Bom, vamos dar uma olhadinha assim, né? Um pouquinho de história, ver aonde principalmente surgiram as ideias do piercing, para a gente acompanhar o raciocínio, né, da coisa, né? Bom, a gente fala, né? Muitas tribos utilizam, né? Nigéria, por exemplo, né? Tem bastante, né? Que, né? Nos lábios, na orelha, né? No nariz, né? No olho, as tribos. Os índios usavam, né? Mas olha que interessante, né? Nova Guiné, né? Mas bem um pouquinho mais lá atrás, né? Na verdade, herdaram, né, a ideia das tribos canibais. Então começou lá nos canibais, né? Né? Então começou realmente, né, com um grupo de espíritos, né, que não eram, não é, só primitivos, né? Não é porque é primitivo que um vai querer comer o outro, não é? Eram espíritos fortemente imantados pelo problema do vampirismo espiritual. Porque os trabalhos, vamos dizer, de magia, não é? Aquelas que são conhecidas como satânicas, não é? Não há, muitas vezes, né, ali o princípio, não é? Da vida sendo utilizado, né? Então, às vezes ali, né, aquelas criaturas, né, envolvidas em tal perturbação sacrificam, não é? Vida de crianças, não é? Mulheres, homens, a vida, obras, né?
Agora, imaginemos essas tribos canibais, né? Porque elas deveriam estar envolvidas com os mesmos espíritos, porque aquela entidade que estava ligada a ele precisava do fluido vital do outro, então eu tenho que comer o outro para assimilar aquela carga vital. Eram esses espíritos que utilizavam os piercings. E era um elo de ligação entre eles e aqueles que os perturbavam. A ideia foi, né, assimilada, mas sem entender o motivo. Por que aqueles espíritos utilizavam? Aí agora a gente já sabe. E nós vamos ver mais a fundo como é que isso funciona, que a técnica é simples, né? Muito bem, vamos ver, né? Aí, né, as tribos, os esquimós, né, assimilaram, né? A ideia ficou, mas sem entender o princípio, o motivo, né? E hoje, a raça humana, né, na sua era moderna, né, adotando, né? Muito bem. Bom, alguns dos efeitos, né? Estudo dos efeitos, então, da estratégia do piercing, né? Aqueles que a gente coloca no nariz, no septo nasal, né? Distorção do caráter, rebeldia, autoconfiança exagerada, né? E a falta de respeito. Nas sobrancelhas, né? Aprisionamento da mente com inibição do raciocínio frontal. Nas orelhas, bloqueios específicos do sistema nervoso simpático parasimpático. Alterações do ambiente dentro da sexualidade. Né? Do umbigo, né? Abre principalmente os canais que os vampiros utilizam. Eles adoram, das orelhas eu já falei, né? Bloqueio específico do sistema simpático parasimpático, né? Do umbigo, né, abre os canais principalmente aquele que as entidades, né, vampiras adoram, né? Que o cordão, né, de prata, ele está, lembra? Eu falei para, né, para as criaturas umbralistas, né? Coloca perto do umbigo, né? Tá? Então, sede do vampirismo, né? Depois, né, nos lábios, né, na língua, na gengiva, né, toda essa região, né, é tudo igual, né? Lábios, né, gengiva, língua, né? Explora, não é, no nosso ambiente íntimo, né? É como que abrir, né, lacunas, né, que estavam fechadas dentro dos nossos traumas, dos nossos medos, instala a insegurança da criatura, né? A sua comunicabilidade, não no sentido, né, fonar, né, mas de se comunicar um com o outro. Então, aquilo que eu tenho para te falar, eu não vou te falar, eu fico inibido, né? Esse tipo de inibição, né? Nos órgãos genitais e proximidades, né? Uma das sedes mais exploradas, né, pela perturbação, né, para sugar das energias sexuais, né? Então, esse tipo de piercing, né, cria estímulos, né, cria na região uterina, né, cria diversos problemas, né, mas aqueles que favorecem, né, desbloqueiam proteções que existem, né, porque a mulher, por exemplo, né, na gestação, né, ela está abrindo um canal para um espírito retornar, né? Então a região uterina está cheia de bloqueios, proteções, né?
Então o piercing no umbigo abre esses bloqueios, né? Enfim, né? Isso aqui é só uma pincelada, né? É claro que a gente não está colocando, né, tudo, né, por completo. O Dr. Romano é um especialista nessa área, né? A quem queira entender, né, procura ele, né? Ele vai explicar direitinho para você aonde é que está interferindo, né? Houve até um caso interessante, né? Um caso muito interessante, né? O rapaz, né? Ele procurou o Dr. Romano, né? E ele disse: olha, eu estou com um problema muito sério, o senhor deve saber. Ele disse: eu sei, né? Eu sei, e é sério mesmo, né? Então, e eu não estou conseguindo controlar, né? É uma coisa assim que, nossa, é mais forte que eu, né? Eu falei: eu sei. Começa tirando esse piercing aqui, ó. Tira esse piercing. Ah, mas o piercing tem a ver? Tudo a ver. É a anteninha no qual você está ligado. Tira o piercing, né? E eu começo a te ajudar. Deixa o piercing, então você não quer ajuda. Porque esse aqui é um elo entre as entidades que estão te perturbando. E ele sabia o que estava acontecendo, né? E começou por aí, né? Então é pra já, quase arrancou o piercing, né? Brincadeira? Não, de forma nenhuma. Wi-Fi. Tecnologia. Coisas da atualidade, né? Até chegar no chip houve outras. Tira o piercing. Os buraquinhos ficam. O problema é o piercing. Tirou, né? Se não houve prejuízo, né? Em meridianos e coisas assim, né? Mas tudo ainda pode ser corrigido. O problema é deixar o bichinho lá. Bom, né? Então, esses efeitos diversos, né? A gente pode resumir assim, né? Aqui é distonias, né? Distonias comportamentais, né? Traumas, pessimismo, azedume, né? Vocês sabem o que é azedume? É só azeda, mal-humorada, né? Anulação da vontade, né? Da boa vontade, né? Mau humor, lamúria, lamentação, né? Tá tudo errado, tá sempre reclamando, isso é lamúria, né? Tadinha, ai, que ruim, sol quente, né? Tá chovendo, ai, que chuva, tá molhada, né? Abertura e facilidades, né, para manipulação hipnótica, né, claro, sem dúvida, né? Bom, muito bem. É só, né, uma pincelada no problema, né? Mas então vamos entender que a situação é grave porque os nossos jovens estão aí sendo incentivados, né? Isso pode ser de metal? Oi? Pode ser de plástico? Plástico, olha, sintéticos, mineral, vegetal, orgânico, né? Tudo funciona com perfeição. Mas é tão bonitinho. Tem pessoas que acham o chifre também muito bonitinho. Mas outros, né? Às vezes em si mesmo, né? Língua de cobra. É bonitinho, você bota o piercing e depois você puxa, aí fica... Bom, as criaturas que estiveram sobre o jugo, né, perturbador dos mais intensos que a gente sabe, eram os canibais e o vínculo era esse, né? Muito bem, agora esse desenho que está sendo feito aqui, né, eu quero que vocês prestem muita atenção, né? Você estava falando desse brinco, né? E quem tem tatuagem? É um rótulo, né? Agora, veja, olha, entendamos bem, né? O que eu estou expondo, né? Não posso dizer que é 100%, né?
Mas a ideia, né, Zero Pierce eu estou passando, né, onde surgiu e para que serve, né? O rótulo também, infelizmente, é igual marcar gado, né? Os grupos espirituais querem marcar, né? Então, aqueles que eles julgam ser deles, né? Dessa forma, rotulando, né? Então inspiram. Por isso que nós encontramos, se nós fizermos um estudo das tatuagens, nós vamos ver que elas estão divididas em 8 distintos grupos, né? Dá para você dividir em 8 grupos os tipos de tatuagem das principais que você conhece, né? O brinco na mulher, né? Aquele brinco que, coitada, ela nasce nem sabe, né? Que é um brinco e a mãe já está... Felizmente, né? Aquela pequena abertura naquele ponto em que as mães resolveram, né, furar a orelha das suas filhas, né, ele é quase inofensivo, quase, desde que ele não seja aberto, tipo coloca uma argolona lá, né, alargador, né, tá? É o plano espiritual ajudando, né, não que seja bom, né, mas é o mais inofensivo, vamos dizer assim, né? Bom, gente, vamos acelerar, né? Porque agora aqui, gente, começa onde todas as nossas dúvidas estão presas, hein? Né? Tudo começa aqui. Lembram, né? Médium. Médium ocupado. Deixa eu pegar o outro médium. Médium. Não é mais corpo, não é espírito, né? Um médium, né? Tá. Aí, fica de lado, nós temos, não é? Perdão, fica de frente, né? Nós temos o chakra rápido, coronário, laríngeo, cardíaco, gástrico, genésico. E o gástrico ou genésico, né? Tá. Um pouco abaixo do umbigo, né? Depois nós temos o humeral e o sacro, né? Contou? Quanto deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E falta um nono, né? Que é do lado esquerdo, né? Está próximo à região do baço, né? Que é o esplênico, né? Então deu 9, né? Os principais são 8 porque, né? Esse humeral. Ô, louco. Perdão, é que eu mexi no humeral do médico. Brincadeira, eu me enrolei. Essa estrutura, gente, é muito importante, tá? Não é nada tão complicado não, mas vamos entender. Se a gente não entender isso, depois a gente não entende um monte de coisa, né? Essa ligação que eu fiz aqui, coronário, frontal, epífise, né? É muito importante. A epífise é aquela, né, glândulazinha, tamanho de uma ervilhazinha, está bem no centro do nosso cérebro, lá dentro, né? Epífise, é a nossa antena mediúnica. Só que essa epífise, né, ela está ligada a 2 ambientes dos nossos chakras, principalmente ela está entre cruzamento da ação do coronário com o frontal, né? Ela está aqui no meio, coronário, frontal, né? Forma um ângulo, né, de 90 graus aqui, vai incidir justamente nela, né? Então o frontal aponta para ela, o coronário aponta para ela, pá! E aí pronto, a antena está interligada, né? Então, isso gera no ambiente espiritual, né, as forças. O coronário capta as forças do alto, o frontal, as energias condensadas do nosso ambiente mental. A nossa vida mental depende da energia que a sede do nosso raciocínio gera, né? A vida mental,
do raciocínio, do pensamento, da inteligência, né? Tudo está aqui, né? E o alto, as inspirações, as forças que nos sustentam do alto, né? E a epífise fica, então, agora acionada, está ligada. A antena mediúnica foi acionada, né? Então, a partir da epífise, né? Todas as sensações, né? Nós conhecemos por reações mediúnicas, né? Tudo que ocorre no ambiente espiritual é captado principalmente então por essa antena. E todas as reações no nosso corpo físico, não é? Advém agora desse caminho que eu vou explicar. Da epífise, né? Liga-se com a hipófise, né? A hipófise está um pouquinho para trás e é outra glândulazinha, né? Aí ligou com a hipófise vai se ligar com o hipótalo, né? E daí o hipótalo entrecruza, né? E liga todas aquelas, então, aqueles estímulos ao sistema endócrino, né? Agora, o sistema endócrino, né? Ele vai gerar os estímulos químicos, né? Que vão gerar todas as reações no corpo físico, né? Então, esses dois sistemas ficam interligados. Sistema nervoso, né? Arigatou. Obrigado. Né? O sistema nervoso e o sistema endócrino, né? Então vamos visualizar, né? Vamos ver. Então, aquele estímulo, né, de bem-estar provocado por uma entidade de luz, Eu, né? Por que eu tinha escolhido pensar? Tá bom, vai ser de luz. Aqui nesse curso os espíritos evoluem de forma muito rápida, né? Então, lembram das zonas umbralinas, né? Através de muito esforço, agora é um ser de luz. Contribui nos cursos, né? Ajuda nas palestras. Muito bem. Então, né? Vamos dizer, o médium, né? Vai se ligar com Deus. Aqueles estímulos gostosos, aquele bem-estar, aquela coisa de relaxar o corpo, como que funciona, né? Então, voltou o pensamento ao alto, o coronário se dilata, as inspirações, o alto está, né, percebendo aquela ligação, aproveita as entidades afins, né, os espíritos trabalhadores, nas searas do bem, todos aqueles espíritos de bem, né, que ligam conosco naquele momento, né, intercambiando aquela nossa vontade de nos ligar com Deus, né, e aí um canal mediúnico ele se abre, o coronário dilata, né, aquelas inspirações, aquelas vibrações chegam, né, o nosso frontal ele fica recebendo daquelas inspirações, daquelas intuições daquele momento. Nós estamos abertos, o nosso espírito está se abrindo ao alto. A epífise, a nossa anteninha fica aguçada, ela começa a captar, leva aquelas sensações, aqueles estímulos, não é? E apagou. Né? A epífise então agora leva para a hipófise, que leva para o hipótalo, que agora transfere, não é? Para o sistema nervoso. O sistema endócrino começa a gerar aqueles hormônios, né? Baseado naqueles estímulos iniciais do plano espiritual. O nosso corpo relaxa, se tranquiliza, aquela sensação gostosa do corpo, aquela suavidade, né? Então, a química do corpo está funcionando segundo as inspirações espirituais. Esse é o bem-estar. Mas e o mal-estar? Agora vamos fazer o mal-estar. Apagou. Mal-estar. Imaginemos. Coronário. Eu criei uma vértice frontal, epífise.
Agora vamos fazer o sentido inverso do coronário. Se eu fazer um caminho inverso, né, a minha epífise, né, eu posso fechar um pouquinho o meu coronário para me desligar um pouquinho do alto e me ligar agora um pouquinho com terra-terra, com o baixo astral. De que forma? Agora eu uso um caminho reverso, né? Eu uso entidades. Deixa eu pegar um outro perturbador. Tem que dar oportunidade para todo mundo. No final todo mundo vai ser de luz, né? Eu uso, né? Aqui eu me ligava com o alto, o meu coronário estava dilatado. Mas eu pego umas entidades enfermas, perturbadas, revoltadas, né? Então eu crio aqui agora, né, um desvio, né, reverso. Então os estímulos eles vão ocorrer, mas num sentido inverso. As sensações são diferentes, o caminho é o mesmo, né? Epífise, hipófise, hipótalo, né? O sistema endócrino, né? O sistema nervoso, mas os estímulos agora no corpo, quando essa entidade se aproximou, né? Cheia de cargas pesadas, miasmas, fluidos deletérios, pensamentos, né, destonados, né? Então as sensações no corpo agora, né? Tá maus, bem maus, né? Bem maus, né? Então, mal-estar, o peso nos ombros, aqui, né, na nuca, agora é sugoi. Essa reação ela é automática. Em qualquer perturbação, quando o coronário se fecha por algum motivo, as sensações na nuca já é uma reação instantânea, aquele peso, né? Que fecha a abertura do alto e você se... né? Então, é isso que acontece, por exemplo, na mesa mediúnica, né? Quando a entidade, né, ela está se aproximando, né? Na aproximação os fluidos estão se entrelaçando, né? 5 fases do transe, né? Percepção dos fluidos, aproximação, né? O contato, o envolvimento propriamente dito é uma manifestação, né? Então nesse primeiro passo, né, do entrelaçamento dos fluidos, já começa aquela sensação de peso e todo esse mecanismo aqui, né? Se esse espírito, né, tiver uma atuação maior, muito mais permanente não, mais duradoura, né? Aí eu posso começar a ter os probleminhas de enxaqueca, né? Que a enxaqueca é quase um reflexo, né? Você pode dizer assim, quase 100%, né? Problemas espirituais, né? Porque a distonia desse sistema aqui, né? Por uma interferência mental, de aproximação, né? Vai gerar esse problema, né? Tá? Então o caminho é esse. Agora a gente entende como a química do corpo funciona, né? Para gerar tudo isso, né? E o que pode ser feito para tirar esse peso? Daqui a pouco a gente vai falar dos tratamentos, né? Vamos entender melhor o peso, né? Então, aí eu falei que era espírito, né? Mas é médium, né? Deixa eu corrigir, né? Já reencarnou, né? E está aqui agora como médium, recebeu mediunato, né? Então, médium, fica aqui um pouquinho, perto da sua perturbação aqui, né? Agora, vamos abrir mais esse leque, porque eu falei da aproximação, né? Vamos ver como que funciona isso, essas transfusões de energias, né? Existe um elo que é o corpo perispiritual e o duplo etéreo, né? Para que isso aconteça, né? Então, lembram, vamos recapitular, né? Afasta um pouquinho, né, do seu espírito ali, perturbador, né? Esse tracejado, ele está representando, né,
A câmera conseguiu pegar bem, senão quem tivesse aqui depois não vai ver, né? Esse tracejado representa o dupletério, né? O dupletério, né, ele está muito próximo do corpo, ligado ao corpo. Tanto é que quando desencarna, o dupletério permanece no corpo e lá no cemitério, né, é aquele vaporzinho cintilante vai ficar saindo do corpo. É o dupletério se, né, desintegrando, né? Arrepiou? Tem um arrepiozinho aí. Já viram o cemitério? Né? À noite, assim. Né? Contato com o ar, parece que né? Aí, né? Aquele irmão que deixou o corpo naquele dia ali, aquele, nossa, é bacana, porque o dupletério começa cintilante, né? Aí o médium despreparado vai lá e fala que ele está vendo espírito, né? Mas ele está vendo o dupletério sair às vezes ali. E o cara quando é queimado? O dupletério é queimado junto, né? Tá? Às vezes está queimando uma fumacinha cintilante, né? Fala, nossa, está brilhando, né? Dupletério sendo queimado, né? Dá nem para ver, né? Mas tá, vamos mudar de assunto, né? Vamos continuar, né? Então tá. Então, as sensações do ambiente, né? As sensações não, perdão. A influenciação fluídica, né, de um ambiente para o outro se dá através do perispírito, né? Lá no plano espiritual, agora eu preciso de um perispírito aqui. Vem cá, perispírito. Vocês duas. Vem cá, perispírito. Você está em... Solta. Você está em desdobramento, perispírito está aqui, né? E um dupletério. Vem cá, seu dupletério. Vem cá, dupletério. Né? Mas deixa eu ver onde que estava o corpo mesmo. O corpo está aqui. Perdão, o corpo está aqui. Então você é o dupletério. Não, Então tá, o dupletério fica aqui no meio, vai. Fica pertinho, bem pertinho dela. Bem pertinho, né? Então o dupletério, né, tá aqui. O corpo perispiritual que na verdade se desliga. O dupletério, pelo amor de Deus, não vai me falar que o dupletério vai embora por aí, né? Porque o dupletério é só uma energiazinha, né, fluídico, né, que tá, né, tangendo o corpo ali. Então o dupletério não sai do corpo, só quando morrer lá no cemitério, né? Ou na cremação. Então o corpo espiritual está aqui, né? Do ambiente, das vibrações, tudo que está acontecendo aqui, eu vou transmitir para o corpo espiritual, que, né, vai levar para o corpo, né, etérico, duplo etérico, né, que vai transferir para o corpo físico, tá? Então, aquela primeira ligação que eu fiz aqui, lembra com o cordão de prata? Eu omiti o duplo etéreo para não confundir a cabeça, né, tá? Agora a gente já sabe o caminho, né? O caminho mais completo, né, tá? Esse duplo etérico, né, ele tem, ele vai se manifestar de muitas formas no corpo, né, tá? Mas não é hora para a gente discutir tanto isso, né? Então, né, esse entrocamento, né, entre o sistema nervoso, o sistema endócrino, né, toda essa cadeia, né, de hormônios, né, estímulos, né, vão acabar chegando finalmente aonde? Na corrente sanguínea, né? Então na corrente sanguínea, né, nós vamos carregar, né, mais dois fluidos. Bom fosse um só, né? Mas infelizmente às vezes é mais que dois, é um monte, né? Onde estão muitas doenças. Porque no sangue deveria ter só um fluido, né? O fluido vital. Mas no sangue, né, o princípio de quase todas as doenças, né, está muitas vezes, né, então, nessas cargas fluídicas que estão no sangue, não é, que vão gerar então um problema no corpo que nós vamos conhecer como aquela doença, né? Então por isso que quando a espiritualidade, né, quando o Dr. Romano está atendendo lá, muitas vezes a gente não entende, né? Você vem lá com uma dor, vem com um problema assim e fala espiritual, né? Mas como espiritual? A dor na perna é espiritual, a dor na orelha é espiritual, a dor no nariz é espiritual, né?
Às vezes é mesmo, porque a intenção ou não desse espírito, se ele souber fazer, as trevas sabem, né? Manipular qualquer tipo de doença, elas são geradas, né? Elas são geradas e aí as coisas vão acontecendo. E o mecanismo é esse, né? A AME, né? A Associação Médico Espírita, né? Hoje, nossa, tem, né? Inúmeras palestras explicando, sabe? Tudo direitinho, né? A gente deveria assistir umas palestras da AME aí para entender, né? A nível médico, né? Que são médicos, né? Catedráticos, né? Explicando, né? Então, o que eu estou passando aqui é só uma pincelada, né? Muito bem, né? Então tá, né? Vamos lá, finalmente. Podemos? Espírito, descansa um pouquinho, né? Esse aqui agora, né? Tá. Bom, gente, então, enquanto enquanto essa última parte, na verdade, só ilustrativa, né? Está sendo colocada no quadro. Vamos agora, né, entender a complexidade, né, em que as trevas manipulam, né, o médium, né? São muitas coisas, né? Então, vamos voltar, né, àquele primeiro enunciado lá em Daniel, né? E as trevas, né, realmente manipularão, né, influenciarão por saberem, por conhecerem, né, as artes ocultas na época, que hoje não tem nada de oculto não, né? Hoje a gente discute magia, né, com naturalidade, né, desmistificando, quebrando tabus, discutindo a ciência da magia, entender os elementos, né, a manipulação dos elementos, né, o poder mental, né, o ambiente espiritual, as entidades, né, no plano espiritual, aquelas que são manipuladas, aquelas que são influenciadas, né, aquelas que se tornam agentes diretos ou indiretos, né, de uma obra de magia, né. Então, hoje nós entendemos tudo isso, né? E as trevas são criaturas profundamente conhecedoras da arte, né? De manipular, de influenciar, de persuadir, né? De criar, né? Situações, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A base de todos os cuidados, de tudo que a gente precisa fazer, né, é um enunciado do próprio Jesus em palavras bem simples, né? Qual que é? Orai e vigiai. Não é simples. Contra tudo isso é só esses dois cuidados. Orar. Mas o que é orar? Pai nosso que está no céu, santificado, Ave Maria, cheia de graça, né? Não é isso que é orar. Isso é recitar, né? Com o livrinho aberto, né? Pai nosso que está no céu, santificado. Não é isso não. Esse orar, ele está intimamente ligado com Deus, né? Estar intimamente ligado com Deus significa, né? Jesus estava intimamente ligado com Deus, né? Quando Pedro disse, Jesus, ensina-nos a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao teu reino, seja feita toda a tua vontade, assim na terra como nos céus, né? Meu Deus, com isso a gente entende que Jesus estava intimamente ligado com Deus, né? Pai nosso, né? Todos somos irmãos, aquela, né? Só nesse começo de prece a gente vê, né? A fraternidade de Jesus, né?
seja feita toda a tua vontade, né? Entendendo a soberania, né? De Deus, não é? Não aquele petitório que a gente faz, meu Deus, me ajuda aqui, me ajuda ali, né? Jesus não, seja feita a tua vontade, né? Então, meu Deus, né? O médium, nos dias de hoje, se o ambiente físico está dentro dessas provações, nesse estreitamento de tudo, na situação financeira, econômica do mundo, não é? Se o mundo está vivendo uma crise econômica, não é a tua casa que vai fugir dela, né? Então todos nós estamos, né? Pelo menos os meus estão furados, meus bolsos, né? Furados, né? De uma forma muito sugoi, né? Então, financeiramente, economicamente, né? Moralmente, meu Deus do céu, né? Está escancarada as portas do inferno. Porque se você quiser se atirar em qualquer buraco, está aberto. Tem uma mãozinha ali fazendo assim, ó. Vem, né? E a outra já está assim, ó, querendo te abraçar. Vem mesmo, né? Está tudo aberto. Então, não tem como, né, nós fugirmos, porque a ideia não é essa, não é fugir. Se a ideia for fugir, nós estamos perdidos, porque não tem como fugir. Tem como escapar de enfrentar, né, essa pressão, né? Seja mental, seja física, de tudo quanto é forma, nós estamos dentro da situação, né? Os nossos filhos, né? Nós somos pais, né? Os nossos filhos, como é que a gente faz com eles? A gente sabe que eles vão pegar uma estrada cheia de buracos e buracos profundos ali, né? Que eles podem cair naquele buraco. O que a gente faz? Sai correndo antes, né? No caminho que a gente sabe que eles vão fazer, tapa todos os buracos, né? Para depois eles passarem. Dá tempo não, se está tampando o primeiro, ele já caiu no segundo, né? Não dá, não tem jeito. Então, nós estamos vivendo uma fase em que nós precisamos, vamos voltar à primeira parte desse estudo, o que as trevas fazem nos investigando. Analisam o quê? Nosso íntimo, nossas tendências, o nosso conhecimento, o nosso discernimento. Por isso que as trevas lutam contra um trabalho de evangelho, de fortalecimento familiar, de união familiar, não é? De conceitos religiosos fundamentados, aqueles que te ligam verdadeiramente a Deus, que abrem teu coração, né, no amor ao próximo, de fraternidade, né? São muitas as comunhões espirituais, né? Não é só, né, aquela que nós estamos participando, não, a casa de Umbanda, não, né? Dentro do catolicismo, das igrejas pentecostais, né? Da igreja apostólica, católica, romana, né? Do espiritismo, dessa ou daquela comunhão espiritual, filosófica, budista, jintoísta, taoísta, né? Bem, as setas indicando o caminho certo, tem um monte, né? Com vários nomes. Agora, tudo está aqui, né? Então, o médium tem que sair realmente, né, daquela ideia, né? Existem conceitos dentro da mediunidade que tem que ser apagados, né? O médium tem que sair desses vícios, criou-se até vícios, né? Aquela preocupação em manifestar a entidade, incorporar o espírito, né? Incorporar o espírito, não é? Mas no teu coração, né? Incorporar a vibração, lutar para que a tua vibração seja pelo menos adequada para aquele espírito trabalhar com você, não é? Porque as reações no corpo é muito fácil de provocar, só a presença dele, não é? Já provoca um monte de reações no nosso corpo. A gente curva, a gente bate no peito, a gente faz um monte de coisa. Só na presença dos caboclos. E até mesmo se ele não te envolver. Indução magnética. Não é? Um monte de caboclo aqui. Né? Para entender isso, né? Num trabalho lá na Vodita, né? Na hora que entrou, né, um ogão, um caboclo, né? Que só se aproximou, né? Eu estava próximo ali dos atabaques, só chegou perto, né? As mãozinhas estavam lá, ó. Né? Então, incorporou?
Então o Gun queria, né, usar essas mãos? É nada, é indução. Só dele chegar perto, a vibração dele, né? Então, um monte de caboclo dentro do ambiente, nossa, a gente já, né? Então, essa reação do corpo é aquela que menos a gente precisa se preocupar. A ligação do médium no seu ambiente íntimo, espiritual, né, com o guia, sim, né? Então, entendamos, o médium, se quiser realmente estar dentro de um trabalho com, não é, o seu guia espiritual, bem, ele tem que se esforçar, o médium tem que se esforçar para adequar o seu padrão vibratório, ele tem que corrigir as suas tendências, más tendências, seus vícios, seus abusos, não é? Não adianta. Se ele é um fumante, ele tem que lutar para sair daquele vício do cigarro, porque isso vai prejudicar ele no ambiente mediúnico, no trabalho, né? De todo sentido, não é? Não que não dê para utilizar aquele médium, mas, poxa vida, né? Quer melhorar, quer realmente trabalhar com aquele guia, então se esforça, luta contra esse vício, porque é um vício, antes de mais nada, é uma dependência, e isso cria aberturas, né? Então todas essas lutas, né, não está bem em casa, não está bem com a família, começa por aí, né? Porque não adianta nós simularmos uma harmonia dentro de um trabalho e lá em casa, né, tá em pé de guerra. Não é isso que os guias querem, não é? O médium não pode ser hipócrita, né? Nós estamos em nossas lutas, a nossa casa não é o céu, nós estamos muitas vezes em pé de guerra, mas a nossa predisposição em harmonizar, em corrigir, em consertar, tem que ser grande, né? Senão nós estamos dando, né? Aí não é doando, não é? Nós estamos dando, né? Nós estamos dando aquilo que está próximo da gente, né? Não posso falar doar porque eu não assimilei, né? Como que eu vou doar, né? Eu estou dando porque, né? Está próximo aqui, minha mão cansou, estou te dando, né? Estou te dando de uma oportunidade para você, né? Conversar com o guia, ouvir bons conselhos, mas eu mesmo não estou aproveitando. Nós deveríamos estar doando, né? Tudo aquilo que o guia está colocando, a gente, puxa, nossa, eu preciso fazer isso em casa, nossa, eu vou melhorar também, eu vou, né? Então, porque os guias vêm para isso, né? Por isso que eles não são guias da humanidade, eles são guias do médium. Já prestaram atenção nisso? Eu sou guia dele. Aí o médium ficou orgulhoso, tem um guia, só meu caboclo, meu preto velho. Que orgulho a gente tem de entrar no hospital e falar, ele é o meu médico. Eu sou louco, ele é o meu médico. E ó, tem um monte de médicos. Porque quando eu tô mal, eles tudo vem. Então, é com esse orgulho que eu vou dizer, né? Eu tenho esse guia, eu tenho aquele, porque eles vêm para nos ajudar. A missão deles somos nós, né? Ajudar a nós mudarmos, não é? Claro, tem todo um trabalho, Deus aproveita tudo, né? As pessoas vão se favorecer, um trabalho, tudo, né? Mas o objetivo é o médium, né? Então vamos guardar, vamos fixar bem isso, esses mecanismos aqui em que as trevas se aproveitam, né? São delicados, né? Então, aqui agora, né? Só um parentezinho, só pra gente encerrar com chave de ouro aqui, né? Tá. Aí você vai fazer um evangelho lá do seu lar, né? Você, né? Tem um monte de problema, né? Até o cachorro bonzinho resolve latir e querer morder todo mundo, né? A vizinha resolve encrencar com você naquele dia. A visita inesperada chega. O carro dá problema, né? As crianças ficam agitadas. Por que, meu Deus do céu? Quando não dorme. Depois, né, a gente enfrenta tudo isso, abre o livro e dorme. Né? Então, mas por que tanta luta contra um evangelinho? Porque ele é fortalecedor. Ele é aquele que vai te dar força moral. As turbinas que vão ser, né, acionadas ali, o teu coração vai, né, vai vibrar. E é tudo que eles não querem, né?
estudo, Nossa Senhora, né? O plano espiritual, olha, mexer com mediunidade não é fácil. O plano espiritual precisa de um grupo, especialistas, existe todos os cuidados, né, que nós precisamos ter no ambiente mediúnico, de treinamento, tudo, né? As proteções, porque o que não falta é perturbação para tentar atrapalhar, né? Mas tudo isso o plano espiritual faz, desde que aquele grupo realmente queira estudar, aprender, se fortalecer, tudo isso a gente tem. Então, dentro de um trabalho mediúnico, nós não nos prejudicamos, nós aprendemos, nós nos fortalecemos. Mas por quê? Que antes de chegar no curso, às vezes a gente está num tumulto. Sai de um curso, a cabeça sai explodindo, sai, né? Muitas vezes até doente. Foi o curso mediúnico? Pergunta é essa. Olha, vou dar 3 exemplos, né? O médium resolveu ir para casa, todos eles verídicos, hein? Casos que eu acompanhei, né? Médium resolveu ir para casa espírita, primeira vez. Família, marido, esposa e mais uma pessoa que eu não lembro o que era da família, mas é familiar. Vou pro NEC, vou lá na casa espírita. Oh, nossa! Sentindo um negócio esquisito aqui, hein? Meu Deus, vamos voltar. Não, vamos voltar. Nossa, mas chegamos aqui, né? Viajamos aí 3 horas, né? Não, vamos voltar, vamos embora. Não, aqui eu não entro, tem alguma coisa esquisita aí. Não, vamos. Aí o outro já entrou, né? Pra me chamar lá. Que é o dirigente, né? Eu tô aí, né? Com a minha família aí, e agora empacou ali, não quer passar pela porta. Né? Cheguei lá na porta. A mulher estava assim, um pé aqui, tá aqui, não vou entrar, né? Não vou entrar, né? Ai, Jesus, né? E o marido empurrou, vai entrar assim, né? Mas não é o seu caso, não, né? Aí o marido conseguiu jogar ela para dentro, ela estava quase chegando, falando, não é assim, né? Na hora que ela passou pela porta assim, ela só virou e puf, caiu que nem uma tábua no chão. Puf, choque anímico, né? O entrelaçamento entre várias entidades, simbiose, né? O choque, né, de atmosfera ele foi muito grande. O médium, além da pressão, né, que estava sentindo, não tem que ir embora, né? Passar aquela divisa de ambiente, né, espiritual, choque, né, um princípio convulsivo, né, uma reação, tudo isso aqui ficou, né, os neurônios ali, né, recebeu toda aquela carga, ela transmitiu quase uma convulsão, o médico duro no chão. Normal acontecer isso, né? Então tá, porque resolveu entrar. Agora, o problema não é aqui. Presta atenção, caso verídico, passou, recebeu os tratamentos, passa, tratamento, harmonizou tudo, está sentindo bem? Nossa, que alívio, estou muito bem, né? Passou pela porta de novo, aquelas entidades agregaram tudo de novo, e colocando na cabeça, né? Não volta mais ali, e ó, caindo em cima lá, despejando fluido. E a cabeça da mulher desse tamanho, né? E no carro já brigaram. Abriu a porta, quase pulou para fora, né? Nunca mais eu volto naquele lugar. É o que ficou na cabeça dela. E aí? O problema foi porque ela entrou, aconteceu. O que aconteceu aqui de tão ruim assim para ela não voltar mais? O problema não é o que acontece aqui. O problema que acontece aqui, depois que sai. O bombardeio que o médium vai receber na cabeça? Desestímulos para que não volte mesmo, né? Porque aquelas entidades sabem que se continuar, né, que depende da força de vontade do médium. Se o médium não der um passo à frente, a espiritualidade não pode fazer nada. Os mentores, o grupo espiritual aqui não pode fazer nada. Quem abriu as portas foi ela.
A responsabilidade agora é dela. Dá um passo para frente, a gente pode te ajudar. Dá um para trás e a gente vai ter que se afastar. Né? Então, esse é um exemplo. Acho que nem precisa dos outros dois, né? Já dá pra gente ver. Tudo aquilo que a gente vai fazer que, né, incomoda lá embaixo ou quem está por perto, vai tentar colocar na sua cabeça que não é bom para você. Então, a gente tem que ter bom senso, discernimento, para saber o que é bom para a gente, o que é importante, né? O que é certo, o que é errado, né? Bom senso, discernimento. Por isso a gente precisa estudar, a gente precisa entender, a gente precisa se fortalecer, né? A gente precisa de tudo isso, né? Hoje, para prosseguir num trabalho, não é, mediúnico, sem esse requisito, né, de uma base, é muito complicado para o médium, muito complicado, né? Olha, estudando, procurando entender tudo que ocorre, né, já é tão difícil, né? Imagina sem base. A gente entra, a cabeça aqui dá curto, né? Dá tilt, né? Então, tudo isso, gente, é delicado. Hoje nós conseguimos nos reunir, graças a Deus, né? Os nossos trabalhos, não é só aqui nessa casa, não. De uma forma geral, nesse mundo todo, a agitação é a mesma, né? Quantas igrejas, né? Mas quantas mesmo? Nossa, eu conheço inúmeros pastores, né? O trabalho da igreja evangélica, por exemplo, né? Vem mudando, né? Existem muitas pentecostais, né? Fazendo uma desobsessão com sal grosso, né? Com sal grosso. O sangue de Jesus tem poder, né? E o demônio sai, né? E sal grosso lá e ó, né? Ó, mas é a vibração, né? Não importa, é um trabalho, né? E quantas entidades ali, ó, o demônio sai, é comigo, né? E a vibração, né? Então, e as pessoas, o mesmo que ocorre nas nossas casas, caem, incorporam, né? E eles estão lá atendendo doutrina, né? Conheço um pastor, para mim, né, é um caboclo, porque ele pega a pessoa lá, né? A pessoa cai no chão, né? E, às vezes caboclo e às vezes baiano, né? Porque às vezes afunda, afunda. Ele pega a pessoa, mas tem que ter uma entidade ali, né? Ele segura a pessoa na hora que ela vai cair, ele ajuda, né? Vai cair. Ele ajuda, né? Olha, cai de verdade, cai. Então ele ajuda, sabe? Ele sabe, né? Não bater cabeça, né? Ele conversa com a entidade, ele não conversa com a pessoa, né? E às vezes a pessoa vai se intrometer, você fica quieto que eu estou conversando com ele. Então é uma doutrinação, né? Então, é um trabalho, então, acontecendo, né? Sugoi, né? Conheço algumas igrejas que intuitivamente estão defumando, né? Defumando. É interessante, né? Então, os fundamentos da defumação, das guias, de tudo, poxa, a gente sabe, conhece, né? Mas instrumento de trabalho, necessidade no ambiente mediúnico e a forma como a gente trabalha é necessário, né? Fundamentado. Então, tudo isso é importante, né? Os nossos trabalhos mudaram, não são mais os mesmos, não. A demanda agora é outra. Então, nós estamos atendendo um número muito grande desses espíritos, né? Seja casa espírita, umbandista, né? Aonde for, como for, comunhão espiritual, os espíritos estão, né? Então, os nossos trabalhos, a gente tem que se preparar, estamos, né? Nos preparando, o médium tem que estar se preparado, né? Tem que se preparar para adentrar aquele trabalho, né? Eu costumo falar assim, 3 macaquinhos, né? Aqueles 3, conhece aqueles 3 macaquinhos? Né? Porque quem procura encontra. Nós somos um grupo que não é perfeito, né? Então, se eu entrar aqui para me preparar para o meu trabalho, prestando atenção nos outros,
eu vou achar um monte de problema na hora errada. Os problemas, eles existem, a gente não precisa ficar procurando, né? Eles existem. Indisciplina, falta de respeito, tem tudo. Só que o momento do trabalho não é hora para você prestar atenção nisso. Isso é para o grupo amadurecer, corrigir, passo a passo, né? Existem os responsáveis e tudo, mas naquele momento ele tem que entender que é o meu momento dentro daquele trabalho. Cada um agora. Eu vou fazer a minha parte, sem me preocupar com o outro. Se aquele não está fazendo, eu vou deixar de fazer. Porque o outro desrespeitou, eu vou deixar de participar. Se esse está tentando encrencar comigo, né? Ó, meu irmão, se afasta, senão eu vou te dar um abraço, hein? Né? Não é hora. Não era para brigar, não era para discutir, não era para ficar procurando defeito, né? Eu tenho feito isso, né? Em dias de trabalho, né? A gente não pode fechar totalmente os olhos, né? Porque existe a responsabilidade. Mas há momentos em que precisa. Para mim entrar num trabalho, né? E isso eu venho fazendo esses anos, né? Todo dessa forma. Porque senão, né? Eu tenho que vir aqui bater cabeça nesse congá, né? Saudar os meus orixás, as falanges de trabalho, me encontrar, né? Com esse paizinho, Benedito, né? E aquela vibração. Meu Deus do céu, né? Como que eu vou fazer isso? Eu estou falando eu, mas é todos nós, né? Se eu passar por aquela porta no caminho até aqui, né? Eu for me deixando levar por um monte de coisa. E olha, é um bombardeio. Você está vindo ao telefone que toca, é um reclamando, é o outro isso, é alguém te fechando o caminho, né? É aquele que para no farol e não sai de jeito nenhum. Acontece de tudo, né? Você passa pela porta, você está para entrar no trabalho, falta 5 minutos, né? E vem alguém para resolver um problema de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e vem alguém para isso, vem alguém para aquilo. E tudo isso é compreensível, mas aquele não é o momento, né? Não é assim? Luiz, né? Aí o Luiz faz assim, ó, para conseguir chegar aqui, né? E às vezes quando vai começar a filmar, meu pai, Luiz! Brincadeira. Mas já aconteceu. Só pra gente, né, assim, pensar. Hora da gente se preparar para um trabalho, gente, nossa. Marido e mulher, toma 3 vezes cuidado, né? Porque no carro, os dois juntos, um olha pro outro assim, começa a relembrar. Semana passada, ano passado, há 10 anos atrás. 5 minutos atrás. Vocês estão longe. 5 minutos atrás. Não, mas quando não tem, vai procurar. Né? Cada alfinete. Porque, né? Não procura, eu confio. Você derrubou o papel no chão. Olha o papel no chão. Não, você não lava a louça ótimo. Você não é papai. Irou, né? Então, vamos tomar cuidado, meu Deus do céu. Não é fácil a gente entrar no trabalho, mas é tão lindo o nosso trabalho. É tão lindo aquilo que a gente está participando. Já pensaram? E olha, principalmente para nós somos bandeirantes, hein? Tirei a história dos bandeirantes, né? Nós somos bandeirantes desse trabalho, né? Nós estamos aqui fundamentando um trabalho, né? Não, né? Que nomes vão ser lembrados, mas nós estamos participando disso. Maravilha, né? Vamos agradecer, né? Vamos agradecer a nossa casa, vamos agradecer essas entidades, né?
Vamos entrar em harmonia com esses espíritos, os nossos guias, né? Vamos lembrá-los, né? Vamos sair desses tabus todos aí, um monte de coisa que fica entrando na cabeça dos médicos que não tem nada a ver, né? Um monte de coisa, gente, pelo amor de Deus, né? Aquela lista lá na frente, preocupado com a carne, preocupado com isso, preocupado com aquilo, né? E às vezes vem cantando um ponto gostoso ali de um caboclo, né? Ah, cantar ponto não pode, né? Não é assim as coisas, né? Se não puder, não fica. Né? Canta o ponto do teu caboclo lá, salve os teus orixás, né? Vem em paz, vem em harmonia, vem tranquilo, vem em paz, né? É isso que importa, né? Então não vamos nos preocupar com o que não precisa e não vamos criar problemas onde eles não existem. E também não vamos assimilar o problema que é dos outros, não é? Aí a gente vai viver em paz, né? Bom, tem um monte de coisa para a gente falar, discutir ainda, né? E na prática, agora que a gente viu tudo isso, né? Eu quero trazer para as coisas que ocorrem dentro do nosso trabalho. Então, na próxima quarta-feira, se nós pudermos estar nesse mesmo grupo de pessoas ou mais, né? Nós vamos discutir problemas que ocorrem dentro da nossa gira, né? Que a gente pode contornar, pode melhorar muito, né? Vai melhorar muito o nosso trabalho, né? Saindo de preocupações que não precisa, né? Deixando de fazer coisas que não tem necessidade, fazendo outras que a gente precisa, né? Tá? Muitas coisas, né? Então, em especial na próxima quarta-feira, vamos discutir o trabalho em si, agir o momento do médium, né? De quando ele começa o trabalho, né? As entidades estão se ligando, vamos simular, né, possíveis perturbações, vamos simular, né, problemas de uma consulência, de um ambiente de trabalho. Nos dias de hoje, o que a gente está enfrentando, como a gente está enfrentando, né, e os problemas que advêm, né, a influência, muitas vezes, né, de grupos perturbadores, sejam de quiumbas, de antagônicos, né, tentando interferir no trabalho, o que cria no médium, a dificuldade que o médium tem, então, agora no trabalho com a sua entidade, né? Então, vamos fazer uma simulação de um trabalho de envolvimento, as torturas que o médium, né, muitas vezes tem, tudo que acontece no ambiente da gira com todos, né? Uma quarta-feira vai ser suficiente para a gente discutir isso e tirar um monte de coisa aí da cabeça e colocar outras que, né, trocar o que não precisa para coisas importantes, né? Uma quarta-feira só? Acho que dá.